Habemus Papam, do Nanni Moretti, o diretor Nanni Moretti, que também atua no filme, ele faz um psicanalista, que vai psicoanalisar um papa. É muito interessante essa comédia, que é de 2011. Tá? A gente sabe que agora a morte do Papa Francisco, né, o Jorge Mário Bergoglio, ganhou a ribalta midiática e vai permanecer. Vocês sabem disso porque agora tem um spin-off, que é o Enclave, em que os cardeais vão se trancar lá na Capela Sistina e vai todo mundo esperar a emblemática fumaça branca sair da chaminé. Então, vai longe agora essa história até surgir o cardeal lá na sacada, né, da Basílica de São Pedro e falar o esperado Habemus Papam, temos Papa, tá? E anunciar o Papa escolhido. Então é sobre isso que o filme trata. O filme, na época, ele foi visto como uma espécie de profético, que esse filme teria antecedido, né, o antevisto, a renúncia do Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, vocês devem lembrar. Ele renunciou, foi uma renúncia inédita, tá? Porque ele falou que a saúde dele, as condições de saúde, não permitiam ele cumprir os compromissos do pontificado. Tá? A gente sabe que o Bento XVI foi considerado um dos papas mais intelectualizados. Ficou assim conhecido, ficou famoso os debates filosóficos sobre fé, razão e modernidade que ele teve com o frankfurtiano Jürgen Habermas, né? Também alemão, Jürgen Habermas, que ainda está vivo, né? Ficou famoso esses debates, né, no meio filosófico que ele teve sobre como é que é essa questão da fé agora na época da modernidade e na época da razão, tá? Só que esse filme, a gente sabe, ele foi revestido de uma grande atualidade. Não pela renúncia, mas pela morte do Papa Francisco. E essa questão do Papa morrer no exercício do papado. Tá? Claro que, além do que, muitos consideram que Habemus Papam, eu considero, uma versão humorística desse thriller eclesiástico Conclave, que foi vencedor de um prêmio do Oscar, tá? Com Ralph Fiennes, com a Isabella Rossellini, Stanley Tucci, e grande elenco. É muito interessante Conclave, que cresceu, né? Explodiu a audiência lá na plataforma Prime Video em 283% de audiência, né? Teve um crescimento lá na Prime Video, onde está esse filme. Então, muitos consideram o Habemus Papam como uma versão humorística, já que ele se ambienta também num conclave, até o Papa ser escolhido. Tá? Só que acontece uma coisa, o Papa escolhido é muito engraçado, né? Que a câmera vai passeando, a câmera de Nanni Moretti, do diretor, vai passeando entre aqueles cardeais idosos, brancos, negros, africanos, australianos, diversas etnias, diversos continentes. Todos eles como se estivessem pensando, eu não, pelo amor de Deus, não me escolham como Papa. Tem algo de infantil que ele vai mostrando, principalmente os cardeais, um tentando colar o outro para saber em quem que ele está votando. Tá? Quando vão escrever as cédulas, né? Um fica colando o outro como se fosse criança na escola. Tem essa questão interessante, satírica, como o Nanni Moretti vai mostrando o conclave. Tá? Mas parece que todos estão pensando a mesma coisa. Eu não, pelo amor de Deus, eu não sou digno, não me escolha. Meu Deus, façam que não me escolham. É bem isso.
Isso tem a ver com uma coisa, isso me lembrou muito Kierkegaard, né? O Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês, que ele é o filósofo do existencialismo cristão, tá? Porque a história é o seguinte, de repente ocorre um momento, alguma alquimia dentro do conclave, em que todos começam a escolher um sujeito chamado, um cardeal chamado Melville, tá? Melville é escolhido, tá? E ele está lá, todos começam a bater palmas, né, por Melville ter sido alcançado a maioria, só que ele está lá quase encolhido nas suas vestes de cardeal, desesperado, em pânico. Meu Deus, me escolheram como papa, o que eu faço? Muito a contragosto, ele fala o sim. Quando o líder lá do colegiado fala, você aceita tal, essa vontade de Deus, tal. Ele meio assustado, ele fala sim. Tá? E aí toda a história vai ser esse papa com crise de fé. Ele tem uma síndrome do pânico, uma síndrome de ansiedade terrível. Ele não quer assumir a sua função de papa. Essa é a história do filme. Isso faz lembrar essa angústia na fé de Melville. Vamos mostrar aqui alguns fotogramas, mas antes disso, faz lembrar Søren Kierkegaard, tá? O existencialismo cristão. Tá? Quem já leu Kierkegaard sabe que esse pânico, essa crise de ansiedade que Melville sofre no filme, sabe que não deve ser nada fácil ser papa. Tá? Por quê? Por causa de uma coisa que o Kierkegaard falou, o paradoxo existencial da fé, que a gente pode resumir da seguinte maneira o que Kierkegaard colocou. Tenho fé, creio, porque é absurdo. Tá? Há algo na fé que é mesclada com absurdo. Tá? É uma angústia paradoxal mesclada com a fé. Mas de que maneira? Como assim o Kierkegaard ele chegou a essa conclusão? O problema é que, para Kierkegaard, o homem é finito, mortal. Nós somos finitos e mortais. Tá? E o que a igreja promete? Que em dado momento a gente vai ter uma união transcendente com Deus. Deus é infinito, é eterno. Nós somos finitos e mortais. Como se resolve essa equação? Como é que, de repente, eu vou me sentir acolhido em algo abstrato, transcendente, infinito e total? Tá? Isso a igreja tenta resolver com a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De repente, Deus manda o seu Filho, ou o próprio Deus veio numa forma de carne, encarnado. É aquela discussão se Jesus Cristo é Filho de Deus ou o próprio Deus. Tá? Só que o problema é que essa solução oferecida pela igreja, segundo Kierkegaard, não foi em meio a pompas e circunstâncias, mas o homem que encarna essa possibilidade de fusão com o infinito é um homem obscuro que morreu como um criminoso numa cruz. Dessa forma, segundo Kierkegaard, a verdade somente é possível por meio do paradoxo e do absurdo. Tá? Como assim? Através de Cristo. Eu vou morrer, em dado momento no futuro, indeterminado, vai ocorrer o grande julgamento e eu vou ressuscitar. A carne vai ser ressuscitada. Num tempo, no futuro indeterminado. Uma coisa, o fim dos tempos. Quer dizer, que tipo de acolhimento, de tranquilidade essa fé cristã consegue oferecer ao crente? A fé através do absurdo. Tá? E parece que Melville, o protagonista desse filme, sente exatamente isso, essa figura. Vocês estão vendo o Melville aí com a roupa de papado, né?
Ele é interessante. Esse ator, ele era considerado o ator predileto do Luiz Buñuel, tá? Do Buñuel. E ele faz o papel, ele é um grande ator, ele faz o papel do próprio Papa. Tá? Imagina o ator que ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes em 1980, quando ele fez o Via Láctea, né? Ele fez Via Láctea de Luiz Buñuel, né? Ele fez 7 filmes com o Buñuel, né? E nesse filme, A Via Láctea, ele interpreta o Marquês de Sade. É chocante ver assim, o ator que fez Marquês de Sade agora interpreta um Papa. Tá? Mas ele tem uma séria crise existencial. Por quê? Porque ele sabe, essa é a questão da angústia do Papa, não é fácil ser Papa. Como é que uma pessoa que renunciou a tudo, estudou, fez uma carreira a vida inteira renunciando a uma série de coisas, etc., chega no final da vida, aí aos 70 anos ainda tem que ser Papa. Ser Papa significa que você vai morrer no martírio público. Você vai exercer a função do sumo pontificado, enfrentando a saúde, os problemas da doença, da velhice, como o Papa Francisco enfrentou. Tá? Por quê? Para fazer uma analogia com a paixão de Cristo. Cristo sofreu também nesse mundo. É a coisa da pedagogia pela dor. E, é claro, é muito sincromístico o Papa Francisco ter morrido no domingo de Páscoa, né? É sincromístico demais, né? O Papa Francisco ter morrido. Mas é aquela coisa, e é isso que ele não aceita. Ele entra em pânico. Peraí, eu agora vou... Pela vontade de Deus, eu vou ter que repetir a paixão de Cristo, a minha vida, exercer o papado até a morte. Repito, Ratzinger, o cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, renunciou. Ele era intelectual demais, né, para aceitar uma situação dessa. Tá? Morrer em público, passar uma via crucis em público para legitimar essa figura de Jesus que resolve a fé absurda, segundo Kierkegaard. Tá? Essa fusão do homem finito e mortal com um Deus infinito e a totalidade. Tá? Não sei se vocês vão entender, para Kierkegaard, que ele chamaram de existencialismo cristão, não tem cola isso, é absurdo. Como você vai se sentir acolhido numa situação absurda dessa? Mas a história é que eles acabam contratando... O cardeal chega na sacada da Basílica São Pedro, ele fala, habemos papam. Aí vem de lá de dentro, atrás das cortinas, um grito sobrenatural. É o Melville, o Papa Melville, gritando agarrado ao trono numa síndrome de pânico. Ele não quer ir à sacada dizer o seu nome para o público. Então, constrangido, os cardeais saem da sacada e vão tentar resolver. Olha, você está tendo uma crise nervosa, você quer um chá, melhora, tal. É uma situação muito engraçada. O cara simplesmente, não quero, eu quero sumir, eu não quero ser Papa. Tá? Nisso, não sei razão pela qual, isso o roteiro, que eu acho uma coisa absurda no roteiro, convidam um psicanalista para tentar dar conta desse problema do Papa. O problema do psicanalista, vocês sabem como é que é. Tá? Ele chega lá, feito pelo próprio diretor, o Nanni Moretti, olha, você não pode fazer perguntas sobre sexualidade, por razões óbvias, tá? E nem perguntar da infância. Ou melhor, seja discreto ao fazer perguntas sobre a infância. Tá? E você não pode, na conversa dele, fazer coexistir a ideia de alma e inconsciente. São os elementos básicos da psicanálise. Ou seja, e pior ainda, ele tem que psicoanalisar o novo Papa diante da presença do colegiado de cardeais,
sem nenhuma privacidade. Porque o colegiado representa Deus, a vontade de Deus. E diante da vontade de Deus não existem mistérios. Então, o psicanalista falou, não, é impossível fazer psicanálise, uma análise, uma terapia numa situação dessa. Aí ele lembra da ex-esposa dele, que é psicanalista também, só que está fora das fronteiras do Vaticano. Ele, a muito custo, consegue convencer o colegiado e relações públicas do Vaticano. Consegue convencer a ele sair acompanhado de seguranças, tal, vai ser psicoanalisado na residência da ex-esposa dele, tá? Lá ele descobre que o problema dele é déficit parental. É muito engraçado, déficit parental. Isso une mais a reflexão de Kierkegaard, do existencialismo cristão. Ele não se sente acolhido pelo Deus Pai. A grande questão é essa, o problema está lá na infância. Então, vai parecer muito, claro que ele vai aproveitar o momento, ele vai fugir. Ele vai se perder pelas ruas de Roma. Então, vai lembrar muito o filme do Wim Wenders, Paris, Texas, não, Asas do Desejo. Vocês devem lembrar do filme Asas do Desejo, daquele anjo que ouve os pensamentos dos humanos. Então, é isso que ele vai tentar compreender a si próprio, recuperar a infância perdida, essa questão do déficit parental que ele sofre, ouvindo o pensamento dos mortais nas ruas de Roma, até que ele encontra uma trupe de atores, ele descobre que o sonho da infância dele era ter sido ator, e, de certa forma, para a ironia, ele se transformou num ator como cardeal, né? E aí vai a história, né? É bem interessante esse filme. Eu recomendo. Atenção, spoiler alert, eu vou dar spoiler agora para poder fechar aqui o argumento com Kierkegaard, já que estamos nos baseando aqui a leitura desse filme. O discurso final, Melville, ele acaba voltando para o Vaticano, ele vai renunciar. Ele, diante de todos, no balcão da Basílica de São Pedro, ele olha, me perdoem, tal, mas eu não me sinto em condições de ser papa, tal. É um final, o discurso dele é de um surpreendente existencialismo kierkegaardiano, tá? Na verdade, ele decide abraçar a própria finitude humana e abrir mão da nossa necessidade de estar no controle. Eu não quero estar sob o controle, eu vou abraçar minha própria finitude. Eu já sou idoso, já sou velho, eu vou me preparar para a morte. Eu não vou ser papa nessa condição, tá? E é interessante que essa entrega, de certa forma, nos ajuda a encontrar a nossa própria liberdade espiritual. É isso que defende o final do filme. E essa liberdade espiritual nos permite, surpreendentemente, amar melhor Deus. Tá? Então, é claro, a razão pela qual o filme, muitos viram na época como o filme que anteviu a renúncia, né, do Papa Bento XVI. Tá? Mas vale a pena ver esse filme. Tá? Claro, onde você vai ver esse filme? Desculpa ser repetitivo. No bom, velho e confiável plataforma em streaming, Stremio. Está lá, não sei se está em alguma plataforma, não tive paciência. Eu já vou direto no meu computador, está lá no Stremio, eu já vejo, do que ligar a televisão, ficar atrás nas plataformas de streaming, saber para ver se tem o filme. Então, eu já vou direto aqui no computador e vou no Stremio. Então, está lá, vale a pena. E esse filme se revestiu de uma grande atualidade, né? Então, se prepara que agora, que depois da morte dele, tem o spin-off, o Conclave. Aquela coisa, a fumaça é preta, não, é branca, não, é preta. Aquela coisa toda que a gente sabe. Então, vamos lá. Vamos lá para onde?
Vamos falar aqui, claro, temos que falar dos produtos aqui da live. Eu já estava me esquecendo.